Rio de Janeiro, 6 de maio de 1958. Um veículo sem escapamento, sem ruído de motor, deslizou até a frente do presidente Juscelino Kubitschek. Era o primeiro trólebus construído no Brasil. 3 anos depois, a empresa que o assinava havia desaparecido dos registros comerciais. As encomendas tinham chegado de 4 cidades brasileiras. Centenas de unidades no papel. Um país inteiro parecia ter decidido que fabricaria os próprios ônibus elétricos e que faria isso agora. Nada daquilo virou aço. As centenas encolheram até um número de 2 dígitos. Não porque os veículos falhassem, mas porque o mercado para o qual haviam nascido foi abandonado pelo mesmo país que os encomendara. Os que chegaram a ser entregues rodaram por mais de 4 décadas depois que a fabricante já não existia. Nenhum defeito técnico, nenhuma concorrência estrangeira, nenhum incêndio, nenhuma falência ruidosa. Então, o que mata um fabricante cujo produto dura muitas vezes mais do que ele? São Paulo, 1957 a 1961. 4 anos de existência. O que aconteceu naquele intervalo curto explica por que construir alguma coisa uma vez nunca foi a mesma coisa que construir uma indústria. Antes de existir um trólebus brasileiro, existiu um problema brasileiro. Nas primeiras décadas do século XX, dezenas de cidades do país haviam eletrificado seus bondes. Era uma tecnologia que o Brasil operava bem e não fabricava. Quando os bondes começaram a ceder espaço aos ônibus elétricos, o padrão se repetiu. Os primeiros sistemas brasileiros de trólebus rodaram com veículos importados dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Itália, da França e da Alemanha. As cidades compravam prontos, compravam caro, e dependiam para cada peça de reposição de um navio. Havia um homem em São Paulo que enxergava naquilo menos um inconveniente e mais uma vaga a ser preenchida. Luiz Dumont Vilares tinha nascido no Porto, em Portugal, no fim de dezembro de 1899, e fora registrado como brasileiro no consulado. Era sobrinho de Alberto Santos Dumont. A ligação vinha pela mãe, Gabriela, irmã do inventor. O parentesco costuma ser contado como anedota de família, mas explica pouco. O que explica mais é o hábito, cultivado ao longo de décadas à frente das indústrias Vilares, de olhar para um produto importado e perguntar quais das suas partes poderiam ser feitas ali mesmo. Ele já fizera isso com elevadores. Já fizera com aço fundido. Em meados dos anos 1950, passou a fazer com ônibus elétricos. O projeto começou a ser desenvolvido em 1956 e, desde o início, foi um arranjo entre 2 empresas com competências que não se sobrepunham. De um lado, a Vilares, que sabia de eletricidade industrial, motores, comandos, controle. Do outro, a Grace, encarroçadora paulista com prática em construir corpos de ônibus. Nenhuma das duas conseguiria fazer sozinha um veículo elétrico completo. Juntas conseguiam. Em 1957, o arranjo ganhou nome próprio, Trolleybus Vilares S.A., constituída em associação com a Grace. E ganhou também uma decisão estratégica que definiria tudo o que viria depois. A empresa não tentou inventar do zero. Foi aos Estados Unidos comprar o que faltava. 2 licenças, de 2 fornecedores diferentes, para 2 metades do mesmo veículo. A tecnologia veicular veio da Marmon Harrington. A tecnologia elétrica, da Westinghouse. Era o caminho que a indústria brasileira daquela década percorria em quase todos os setores. Licenciar primeiro, aprender depois, substituir aos poucos. Não havia vergonha nisso. Havia pressa. A divisão do trabalho ficou clara desde a prancheta. A carroceria integral seria construída pela Grace. Os comandos de um motor de tração seriam produzidos pela Vilares e por sua subsidiária Atlas. O chassi e o corpo saíam de um galpão. O sistema que os faria andar saía de outro. 2 processos industriais distintos precisavam terminar no mesmo pátio, no mesmo prazo, encaixados um no outro. Vale registrar o que isso significava em 1956. A Atlas era conhecida por fazer elevadores, máquinas que sobem e descem dentro de um poço, sob condições controladas, sem chuva, sem buraco, sem curva.
Pediram aquela mesma engenharia que colocasse um motor elétrico para trabalhar na rua, sob variação de carga, aceleração e frenagem constantes, com um passageiro em pé, apoiado no corrimão. A transferência de conhecimento entre as duas coisas não era óbvia. Foi feita mesmo assim. 2 anos separam o início do projeto e o veículo pronto. 2 anos em que uma fabricante de elevadores, uma encarroçadora e duas licenças norte-americanas foram costuradas em um objeto que ninguém no país havia produzido antes. Quando ficou pronto, não foi apresentado a um cliente. Foi apresentado a um presidente. E ali, naquela cerimônia, estava embutida uma suposição que ninguém pensou em questionar. A suposição de que um país capaz de construir aquele veículo seria também um país disposto a comprá-lo. O veículo tinha 14 metros de comprimento. É um número que hoje soa banal e que, no fim dos anos 1950, definia uma categoria. 3 portas, 2 delas largas, distribuídas ao longo da lateral. Capacidade total de 114 passageiros. Não era um ônibus adaptado nem um bonde sobre pneus. Era um objeto projetado para a densidade de uma cidade brasileira em expansão, onde a maior parte de quem embarcava, embarcava em pé. 85% dos componentes eram nacionais. Aquela porcentagem era o argumento inteiro. Do total do veículo, apenas 3 conjuntos vinham de fora: os eixos, o sistema de direção e os freios pneumáticos, importados dos Estados Unidos. Todo o resto, estrutura, revestimento, bancos, fiação, motor de tração, comandos, havia sido produzido no país. Para um Brasil que até então recebia ônibus elétricos em caixotes, os 15% restantes eram menos uma dependência do que uma lista de tarefas para a década seguinte. O coração do sistema era o controle de tração do tipo eletropneumático. Convém explicar o que isso queria dizer para quem dirigia. O pedal do motorista não estava ligado diretamente ao motor. Estava ligado a um conjunto de contatores acionados por ar comprimido, que abriam e fechavam circuitos em sequência, inserindo e retirando bancos de resistências. A aceleração acontecia em degraus. O motorista pedia velocidade. O sistema decidia como entregá-la, um estágio de cada vez, com um estalo mecânico marcando cada passagem. Era uma tecnologia robusta justamente porque era simples. Poucas peças móveis, nenhum componente eletrônico, tudo reparável com ferramenta comum em uma garagem municipal. Essa característica, pouco notada em 1958, seria a razão pela qual esses veículos ainda estariam rodando quando quase todo o resto daquela história já houvesse desaparecido. O que se sentia dentro dele era, antes de tudo, uma ausência. Não havia detonação. Não havia a vibração contínua de um motor a diesel subindo pelo assoalho, nem o cheiro de combustível queimado entrando pelas janelas. O veículo partia com um zumbido crescente, quase eletrodoméstico, e a conversa dos passageiros continuava audível durante a arrancada. Algo que nenhum ônibus convencional da época permitia. No lugar do ruído do motor, outros sons ocupavam o espaço. O deslizar contínuo das hastes coletoras sobre o fio suspenso. O estalo dos contatores a cada estágio. Nos cruzamentos onde as redes aéreas se encontravam, um baque seco quando os coletores atravessavam o entroncamento, e havia o desengate. Quando uma haste escapava do fio, em uma curva mal negociada, em um desvio, em um trecho de rede desalinhada, o veículo simplesmente parava de acelerar. Perdia energia no meio da rua. Era preciso descer, puxar a corda presa à haste, reposicioná-la no fio e voltar ao volante. Nenhum manual chamava isso de defeito. Era o preço da eletricidade. Esse era o produto. Silencioso, limpo, mecanicamente honesto, feito quase inteiramente por mãos brasileiras. Nada nele explica o que aconteceu em seguida. E é exatamente por isso que a explicação precisa ser procurada em outro lugar. Um veículo apresentado a um presidente é uma fotografia. O que veio depois foi um mercado. As encomendas chegaram de 4 cidades brasileiras, e a escala delas revela o tamanho do que parecia estar começando. Porto Alegre pediu 200 unidades, Recife, 130, Belo Horizonte, 70, Piracicaba, 10, somadas mais de 400 unidades, para uma empresa que ainda não havia entregue a primeira.
Aquilo não era otimismo comercial. Era o retrato de um país que, no fim dos anos 1950, ainda acreditava que o transporte urbano brasileiro seria elétrico. 4 capitais e cidades de porte médio, em 4 estados diferentes, chegaram à mesma conclusão no mesmo intervalo de tempo. E todas decidiram comprar de um fornecedor nacional, recém-criado, em vez de importar. Era exatamente o comportamento que uma política de industrialização espera provocar. A quinta cidade foi a menor de todas, e é a única que interessa até o fim desta história. Araraquara, interior de São Paulo, não tinha transporte público formal. Nenhum. Até os primeiros anos da década de 1950, quem precisava atravessar a cidade, atravessava por conta própria. Quem decidiu mudar isso foi o prefeito Rômulo Lupo, e a decisão nasceu de uma viagem à Itália, onde ele viu trólebus em operação e voltou convencido de que era aquilo que sua cidade deveria ter. A escolha era menos evidente do que parece. Implantar trólebus significava construir uma rede aérea inteira antes de comprar o primeiro veículo. Postes, fios, subestações retificadoras. Uma cidade sem nenhum sistema de transporte optou por começar pelo mais caro e pelo menos flexível de todos. Para viabilizar, foi criada uma empresa de economia mista. A Companhia Trólebus Araraquara foi formalmente constituída em 31 de agosto de 1959, com a maior parte das ações pertencendo à prefeitura. Só que a prefeitura não tinha o dinheiro para subscrever as ações que lhe cabiam. A solução aparece nos registros e merece ser dita devagar, porque é o detalhe mais desconfortável e mais revelador de todo este capítulo. Foi instituída uma taxa dentro do imposto predial e territorial urbano da cidade, cobrada durante vários anos. Os moradores de Araraquara pagaram, no carnê do próprio imóvel, pela frota que iriam usar. Não foi um investimento federal, nem estadual, nem privado. Foi a população comprando os próprios ônibus, parcela a parcela, sem saber quantos anos aquilo duraria. Os primeiros veículos foram encomendados às empresas Grace e Vilares e entregues no fim de 1959. A viagem inaugural aconteceu em 27 de dezembro daquele ano. Foram abertos 18 quilômetros iniciais e 2 linhas, ligando os bairros ao centro e à estação ferroviária. Uma cidade que meses antes não tinha transporte coletivo passou a ter um sistema movido à eletricidade, com veículos construídos no Brasil. Ali estava o ponto mais alto. Um produto entregue, funcionando, aprovado, um cliente satisfeito. E no papel, mais de 400 unidades esperando na fila. Faltavam menos de 2 anos para que a empresa que assinava aqueles veículos deixasse de existir. E o mais estranho é que quando isso aconteceu, ninguém apontou para um defeito, para um acidente ou para um concorrente estrangeiro. O golpe veio de dentro do próprio mercado que a havia aplaudido. O maior comprador possível de trólebus no Brasil não era uma cidade do interior. Era São Paulo. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos operava a maior frota urbana do país. Era pública, tinha escala, tinha rede aérea instalada e tinha uma diretoria convencida de que o ônibus elétrico fazia sentido para a capital. Qualquer fabricante nacional que conquistasse aquele cliente teria garantido não uma encomenda, mas uma década de encomendas. A CMTC olhou para o preço do veículo nacional e tomou uma decisão que praticamente ninguém previa. Decidiu construir os próprios trólebus. Não terceirizar, não importar. Construir dentro das próprias oficinas, com mão de obra própria, usando o que já tinha no pátio. As carrocerias foram padronizadas e produzidas internamente. Os chassis vieram de 3 origens: ônibus a diesel desativados, os primeiros trólebus da frota e, em parte dos casos, chassis inteiramente novos. Os equipamentos elétricos em alguns veículos eram novos. Em outros, reaproveitados dos trólebus originais que já estavam na garagem. A operadora virou fabricante. E o motivo registrado é direto, sem eufemismo. A empresa paulistana lançou-se à construção de trólebus devido ao alto custo de aquisição de tais veículos fabricados no país. Convém deixar essa frase parada por um instante, porque ela contém
a sentença de morte da Trolleybus Vilares, e não menciona a Trolleybus Vilares uma única vez. O veículo nacional era caro. Não caro em relação a um ônibus a diesel. Isso já se sabia, e era um custo que se aceitava em troca da eletricidade. Caro em relação ao que a própria CMTC conseguia fazer, improvisando dentro de casa, com sucata organizada e funcionários de manutenção transformados em montadores. Vale entender de onde vinha esse custo, porque ele não era desperdício, nem incompetência, nem ganância. Vinha da escala, ou melhor, da ausência dela. Uma linha de montagem só fica barata quando produz muito. O ferramental, os moldes, os gabaritos, o treinamento da equipe, as licenças pagas no exterior, tudo isso é custo fixo, e custo fixo se dilui pelo número de unidades produzidas. Diluído por 400 unidades, vira um valor tolerável embutido em cada veículo. Diluído por algumas dezenas, vira um peso morto que nenhum preço competitivo consegue carregar. A Trolleybus Vilares havia sido dimensionada para o primeiro cenário. Passou a operar no segundo. E aqui a armadilha se fecha sobre si mesma, com uma lógica quase cruel. A empresa precisava de volume para baratear o produto. Precisava baratear o produto para conquistar volume. Cada encomenda cancelada encarecia as unidades seguintes. Cada unidade mais cara facilitava o cancelamento da encomenda seguinte. Existe um nome informal para isso na indústria: a espiral do fabricante único. Quando não há concorrentes suficientes para criar um mercado de fornecedores e não há pedidos suficientes para sustentar quem existe, o custo unitário sobe até o ponto em que o cliente conclui corretamente que sai mais barato improvisar. Foi exatamente essa conclusão que a CMTC alcançou. Há um detalhe ainda mais duro nessa história, e ele diz respeito ao que a CMTC efetivamente reaproveitou. Parte dos chassis usados nas montagens caseiras veio dos primeiros trólebus da frota. Ou seja, os veículos comprados prontos foram desmontados para alimentar a produção que substituía a compra de veículos prontos. O produto do fabricante virou matéria-prima do concorrente. E o concorrente era o cliente. Nenhuma empresa sobrevive a uma equação assim, e é importante registrar que a CMTC não estava agindo de má fé. Estava fazendo aritmética. Uma empresa pública de transporte urbano tem obrigação de colocar o maior número possível de veículos na rua, com o orçamento que recebe. Se montar internamente rende 3 veículos, onde comprar renderia 1, a decisão está tomada antes de qualquer reunião. Não havia vilão naquela sala. Havia uma planilha. Só que a planilha da CMTC calculava o custo do veículo, não o custo do país. O que ela não media, porque não era a função dela medir, era o valor de manter viva uma cadeia industrial capaz de fabricar aquilo em série. As oficinas da CMTC podiam montar carrocerias, adaptar chassis e reinstalar equipamentos elétricos. Não podiam desenvolver a geração seguinte de motores de tração. Não podiam exportar. Não podiam formar engenheiros de produto, nem fornecedores de segundo nível, nem substituir progressivamente os componentes ainda importados. Uma oficina resolve o problema dessa semana. Uma indústria resolve o problema da próxima década. O Brasil escolheu resolver o problema daquela semana, e a escolha foi feita sem nunca ser formulada como escolha. Enquanto isso, no interior paulista, a única cidade que havia levado a operação até o fim seguia funcionando normalmente. Os veículos rodavam, a rede aérea era mantida pela própria operadora, os moradores continuavam pagando a taxa no carnê. Do ponto de vista de Araraquara, o produto era ótimo e o fornecedor existia. Nenhum dos dois fatos importava. O tamanho de Araraquara não sustentava uma fábrica, e o cliente que sustentaria havia acabado de sair do mercado como comprador para entrar nele como concorrente. Restavam as encomendas das outras 4 cidades. No papel, ainda eram mais do que suficientes para justificar tudo. Mas as encomendas do papel dependiam de algo que estava se movendo em outra direção, muito acima da altura em que se decide comprar ou montar um ônibus. Dependiam de que o Brasil continuasse considerando o transporte elétrico uma prioridade nacional. E nesse exato período,
No mesmo governo que havia recebido o protótipo com honras, o país estava concentrando dinheiro, política industrial e imaginação em um projeto completamente diferente. Um projeto que não corria sobre fios. No mesmo ano em que o projeto do Trolebus Nacional começou a ser desenvolvido, o Brasil colocou em prática o plano econômico mais ambicioso de sua história até então. Em 1956, Juscelino Kubitschek lançou o Plano de Metas. O lema era conhecido antes mesmo dos números: 50 anos em 5. O programa se organizava em cerca de 30 metas, distribuídas por 5 setores considerados estratégicos: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Não era um plano global para toda a economia. Era um plano concentrado, deliberadamente seletivo, cobrindo pouco mais de um quarto da produção nacional. Transporte estava lá. Era um dos 5 setores. Estava entre as prioridades declaradas do governo. E é precisamente aí que a história do trólebus brasileiro se complica, porque estar dentro do setor prioritário não significava estar dentro da prioridade. O que o plano de metas entendia por transporte era, essencialmente, estrada. Os investimentos do período se concentraram na malha rodoviária. Rodovias de integração nacional, planos quinquenais de obras, ligações entre regiões que até então dependiam de ferrovia ou de navegação. O transporte rodoviário foi tratado como um instrumento de unificação econômica do território e recebeu recursos compatíveis com essa ambição. Trólebus não integra território. Trólebus atravessa bairro. Havia ainda um segundo mecanismo, mais decisivo do que a distribuição de verbas, e é ele que explica o desfecho. Para executar o plano, o governo não confiou apenas no orçamento. Criou estruturas específicas dentro do Conselho do Desenvolvimento. Os grupos executivos, colegiados que reuniam administradores públicos e industriais privados com poder de conceder incentivos, definir metas de nacionalização e coordenar a implantação de setores inteiros. O primeiro e mais importante deles foi o Grupo Executivo da Indústria Automobilística. O GEA foi criado em 1956 e recebeu uma missão explícita: implantar no Brasil uma indústria automobilística completa. Concedia incentivos fiscais e cambiais, autorizava projetos, estabelecia cronogramas de conteúdo nacional. Foi ele que viabilizou a instalação das multinacionais do setor automotivo em solo brasileiro, com financiamento predominantemente estrangeiro e amparo estatal em cada etapa. Outros grupos executivos foram criados na sequência, para a construção naval, para a mecânica pesada, para material ferroviário, para a pequena e média empresa. Não houve nenhum para o transporte urbano elétrico. Convém deixar isso claro, porque não se trata de má vontade contra ônibus elétricos. Trata-se de algo mais silencioso e mais definitivo. A fabricação de trólebus simplesmente não foi identificada como um setor a ser construído. Ninguém no Conselho do Desenvolvimento se sentou para decidir que ela deveria morrer. Ninguém se sentou para decidir que ela deveria existir. E essa foi toda a diferença. Uma indústria nascente sem grupo executivo, naquele Brasil, era uma indústria sem cronograma de nacionalização, sem incentivo cambial para importar o que ainda faltava, sem interlocução institucional e sem qualquer instrumento que a protegesse do próprio custo. Enquanto a indústria automobilística tinha um aparato de Estado inteiro empurrando-a, a fabricação de ônibus elétricos tinha uma cerimônia e um aperto de mão. O presidente que recebeu o protótipo com honras foi o mesmo que estava, naquele exato momento, construindo o país que tornaria o produto desnecessário. Não havia contradição consciente nisso. Havia 2 escalas de tempo diferentes rodando na mesma mesa. Mas o desequilíbrio de política industrial era apenas metade do problema. A outra metade estava embutida na natureza física do próprio veículo e teria pesado mesmo que o governo federal tivesse feito tudo diferente. Um ônibus a diesel é um bem móvel. A prefeitura compra, a garagem abastece, o veículo roda em qualquer rua onde caiba. Se o bairro cresce para o outro lado,
A linha muda de itinerário na semana seguinte. O investimento é apenas o veículo. Um trolebus não é um veículo, é um sistema. Antes do primeiro ônibus elétrico circular, é preciso erguer postes ao longo de todo o trajeto, suspender e tensionar a rede aérea, construir subestações retificadoras para converter a energia da concessionária e manter equipes permanentes de manutenção de rede. Profissionais que não dirigem, não consertam motor e existem apenas para cuidar do fio. Só depois disso o veículo tem onde andar. E ele anda exclusivamente ali. Um trólebus não muda de itinerário. Muda-se o itinerário até ele com poste e fio, ao custo de uma obra. Essa rigidez tinha sido virtude enquanto as cidades cresciam devagar e de forma previsível. Nas décadas de 1950 e 1960, o crescimento urbano brasileiro deixou de ser as duas coisas. As periferias se expandiam mais rápido do que qualquer rede aérea conseguiria acompanhar. E o ônibus a diesel podia chegar a um bairro novo na segunda-feira seguinte à ocupação. Somem-se as duas metades e o resultado é aritmético, não ideológico. O governo federal financiava estradas e uma indústria automobilística inteira. O município que quisesse transporte elétrico financiava sozinho postes, fios, subestações e veículos caros. E ficava preso ao traçado que tivesse conseguido pagar. O governo federal financiava a alternativa. O município financiava o compromisso. Diante dessa conta, não é difícil entender por que prefeitura após prefeitura recuou. Nenhuma delas anunciou que estava abandonando o transporte elétrico. Cada uma apenas adiou uma etapa, reduziu um lote, cortou um trecho de rede, substituiu uma linha planejada por uma linha de ônibus comum que entraria em operação 3 anos antes e custaria uma fração. Somadas, essas decisões municipais isoladas produziram um efeito nacional que ninguém havia planejado e do qual ninguém era individualmente responsável. E foi assim, sem nenhum anúncio, que as encomendas começaram a evaporar. Uma encomenda cancelada não faz barulho. Não há incêndio, não há greve, não há data. Um documento deixa de avançar dentro de uma prefeitura. Um lote é reduzido de 200 unidades para 50, depois para 20, depois é adiado para o exercício seguinte. E o exercício seguinte chega com outro prefeito, outro orçamento e outra urgência. Ninguém envia um telegrama comunicando o fim. O pedido simplesmente para de existir. Foi assim que a maior parte das encomendas feitas a Trolleybus Vilares desapareceu. Reduzidas ou simplesmente canceladas é a expressão que os registros preservaram, e ela é seca justamente porque descreve um processo que também foi seco. Convém ser honesto sobre o que a documentação disponível permite afirmar e o que não permite. Os registros conservaram a existência daquelas encomendas e conservaram o desfecho geral. Não conservaram, cidade por cidade, a data em que cada uma recuou, o número de unidades que sobrou de cada lote, nem o nome de quem assinou a decisão. Não há ata, não há reportagem localizada, não há memorando conhecido. Esta parte da história chegou até hoje na forma de um resultado, não de uma sequência. E o resultado é brutal em sua simplicidade. De todas as encomendas somadas, a produção efetiva da parceria foi de 18 unidades, 18 veículos, entregues a 2 cidades, Araraquara, no interior paulista, e São Paulo, na capital. 18. Vale sustentar esse número por um instante porque ele é o eixo de toda esta história. Uma empresa constituída em associação, com 2 licenças norte-americanas compradas, com engenharia elétrica e engenharia de carroceria desenvolvidas em paralelo durante 2 anos, com um protótipo apresentado à Presidência da República e com centenas de unidades encomendadas por 4 cidades. Produziu 18 veículos, não 18 por ano, 18 no total. Havia ainda uma última encomenda, e ela tem um sabor particular. Em 1961, a operadora da capital paulista pediu uma leva final de trólebus à parceria. Foi o último lote a sair. O maior mercado do país, aquele que definiria se a fábrica viveria ou morreria. Encerrou sua relação de compra com um pedido pequeno e uma porta fechada. Depois disso, não houve mais encomendas.
Vale perguntar o que aconteceu com as cidades que haviam prometido as centenas. A resposta conhecida é fragmentária, e é preciso apresentá-la como tal. Do sistema gaúcho, sabe-se que ele continuou existindo por anos, operando com veículos de outros fabricantes e que acabou sendo desativado. E que, quando isso ocorreu, parte de sua frota remanescente foi transferida para o interior paulista, para a única cidade que havia sustentado essa operação até o fim. Aqueles veículos, porém, já eram de outra geração e de outro fornecedor. Não eram os que haviam sido encomendados no fim dos anos 1950. Dos demais sistemas, a documentação acessível não preserva o detalhe do recuo. Sabe-se que os pedidos foram reduzidos ou cancelados. Não se sabe exatamente como. Essa lacuna é, em si mesma, parte do que se está contando. Quando uma indústria fracassa ruidosamente, o fracasso vira processo, vira audiência, vira arquivo. Quando ela fracassa por evaporação, não sobra papel. As encomendas não foram negadas. Foram desidratadas até virarem nada, em 4 cidades diferentes, por 4 administrações diferentes, cada uma tomando uma decisão financeira defensável dentro do próprio orçamento. E é aqui que o cálculo industrial se torna impossível de sustentar. Uma linha de produção montada para atender centenas de unidades, operando com 18, tem um custo por veículo que nenhuma engenharia consegue corrigir. As licenças foram pagas uma vez, independentemente do volume. Os gabaritos, o ferramental, o desenvolvimento do motor de tração, a adaptação da engenharia elétrica de elevadores para uso rodoviário, tudo isso foi pago para um horizonte que não se materializou. Divididos por centenas de veículos, esses custos teriam sido um investimento. Divididos por 18, foram um prejuízo estrutural embutido em cada unidade entregue. E o mais amargo, não havia nada de errado com os veículos. Eles foram entregues, funcionaram, entraram em operação e permaneceram em operação por décadas. Em Araraquara e na capital, onde ainda podiam ser vistos rodando quase 30 anos depois de terem saído da linha de montagem. Nenhum recall, nenhum defeito de projeto que tenha sido registrado como causa de abandono. Nenhuma reclamação técnica que constasse como motivo de cancelamento de qualquer encomenda. Uma fabricante brasileira produziu um veículo que superou em muito a expectativa de vida útil da própria empresa que o construiu. E essa competência não a salvou. Não a salvou porque a competência não era a variável em jogo. A variável em jogo era o número de compradores dispostos a bancar uma rede aérea em um país que estava asfaltando estradas. No começo de 1961, o quadro estava consolidado. A capital havia se tornado autossuficiente. As 4 cidades que prometeram centenas não iriam comprar. Araraquara já tinha o que precisava e não precisaria de mais nada por muitos anos. E uma fábrica montada para produzir em série estava parada, com o ferramental pago, a engenharia formada e a carteira de pedidos vazia. Não faltava capacidade produtiva. Faltava para quem produzir. O que veio a seguir não teve data, não teve cerimônia e não teve nota nos jornais. Foi o tipo de morte que só se percebe depois, quando alguém procura a empresa nos registros e descobre que ela deixou de aparecer. Em 1961, a Trolleybus Vilarés foi encerrada por falta de demanda. Essa é a frase inteira. É tudo o que a documentação preservou sobre o fim de uma empresa que havia colocado o Brasil, pela primeira vez, na condição de fabricante de ônibus elétricos. Não há dia, não há mês, não há processo de falência, não há credor reclamando, não há juiz nomeado, não há leilão de máquinas, não há portão fechado concorrente, não há sequer registro de demissão coletiva, porque a estrutura não era uma planta autônoma com milhares de empregados. Era uma sociedade constituída entre 2 empresas que continuavam existindo, cada uma cuidando da parte que sabia fazer. Quando a sociedade deixou de ter função, ela deixou de existir. Os galpões continuaram de pé, os tornos continuaram girando. Apenas pararam de girar para aquilo. É uma forma de morte que a história industrial raramente sabe narrar, porque não oferece nenhuma cena. E, no entanto, é de longe a mais comum. A maioria das indústrias brasileiras que não vingaram não quebrou. Foi descontinuada.
Alguém somou os pedidos do ano seguinte, comparou com o custo de manter a estrutura ativa e decidiu não continuar. A decisão levou uma reunião. O apagamento levou décadas para ser notado. O que aconteceu com cada uma das duas empresas depois disso, conta o resto. A encarroçadora seguiu produzindo. No ano seguinte ao encerramento, o desenho das suas carrocerias foi inteiramente reformulado. Linhas mais suaves, para-brisas dianteiros levemente curvos, janelas laterais duplas. Ela continuou sendo uma das encarroçadoras relevantes do país. O fim da parceria não a matou, porque ônibus com motor a combustão continuavam sendo comprados às centenas. Com a Vilares, aconteceu algo mais interessante e mais desconfortável. A Vilares não saiu do transporte elétrico. Nunca saiu. Em 1962, apenas um ano após o encerramento, a empresa foi convidada a participar do segundo projeto brasileiro de ônibus elétrico. Um veículo desenvolvido por outra fabricante, sob chassi nacional de outra origem, com os componentes elétricos fornecidos pela Vilares. Em 1963, surgiu o terceiro fabricante nacional de trólebus. A indústria de viaturas Massari apresentou um veículo monobloco, com desenho bastante moderno para a época e suspensão mista, combinando bolsões de ar e molas. O equipamento elétrico era Vilares. E foi a Massari que acabou liderando o mercado naquele período, fornecendo veículos para os sistemas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Araraquara, Fortaleza e São Paulo. Vale ler essa lista com atenção, porque 3 daquelas cidades haviam encomendado veículos a Trolleybus Vilares e não os receberam. O mercado existia. Ele apenas não existia no volume, no preço e no momento em que a Trolleybus Vilares precisava dele. Quando voltou a se mover, alguns anos depois, encontrou outro fabricante de carroceria pronto para atendê-lo. E encontrou a Vilares no lugar de sempre, fornecendo o que sabia fornecer desde o começo: motores de tração e comandos. Aqui está o paradoxo que define esta história inteira. A Vilares sobreviveu ao fracasso da Trolleybus. Vilares porque nunca dependeu dele. Motores elétricos e sistemas de controle eram parte de um negócio maior, que atendia siderurgia, elevadores, tração ferroviária. O ônibus elétrico completo era uma aposta. As peças elétricas eram o pão. Quando a aposta não pagou, a empresa recuou para o pão e seguiu adiante, equipando por décadas os veículos que outros fabricantes construíram. Continuou fornecendo componentes para novos trólebus ao longo dos anos 70 e 80. Participou do desenvolvimento de veículos articulados e chegou a fornecer sistemas de tração para projetos experimentais de transporte urbano até o fim dos anos 90. 37 anos equipando ônibus elétricos que não levavam seu nome na frente. Não se trata de fracasso. Trata-se de rebaixamento e é preciso entender a diferença, porque ela é o coração daquilo que se perdeu. Um fornecedor de componentes vende peças. Um fabricante de veículos vende produtos. Define a arquitetura. Escolhe para onde a tecnologia vai. Forma engenheiros de produto. Cria uma cadeia de subfornecedores abaixo de si. Exporta um bem completo e negocia licenças de igual para igual em vez de comprá-las. A Trolleybus Vilares tinha sido uma tentativa de subir esse degrau. Durou 4 anos. Depois dela, o Brasil continuou fabricando trólebus por décadas. E continuou fabricando-os do mesmo jeito. Carroceria de um lado, equipamento elétrico de outro. Licença estrangeira em algum lugar da origem. Cada geração recomeçando a integração quase do zero, sem que jamais se consolidasse uma empresa que dominasse o veículo inteiro. A empresa que tentou dominar o veículo inteiro foi encerrada em 1961 por falta de demanda, sem data, sem cerimônia e sem uma linha de jornal. E ainda assim ela não desapareceu completamente naquele ano. Ela continuou existindo em outro lugar, em outro formato, longe de qualquer registro comercial. Continuou existindo em 18 veículos que ninguém havia mandado parar. Eles seguiram rodando por São Paulo e por Araraquara, enquanto a empresa que os assinava saía dos arquivos. Seguiram rodando enquanto outro fabricante assumiu o mercado. Seguiram rodando durante o regime militar inteiro, durante a redemocratização,
durante planos econômicos que trocaram a moeda do país 5 vezes. Um deles rodaria até o último dia. Enquanto a fabricante saía dos registros, o sistema que ela havia equipado no interior paulista fazia o contrário. Crescia. Ao longo dos anos 60 e 70, Araraquara foi estendendo a rede. Novos bairros, novos postes, novos trechos de fio suspenso. No começo da década de 1980, as linhas em operação somavam 83 quilômetros. Uma cidade média brasileira operando dezenas de quilômetros de transporte elétrico, com a manutenção da rede aérea feita pela própria operadora, sem depender de ninguém de fora. O ponto mais alto veio em 1986. Naquele ano, o sistema alcançou 118 quilômetros e 300 metros de extensão, transportando mais de 46 mil passageiros por dia. Era a maior dimensão que aquela operação teria em toda a sua existência. E havia algo mais, que nenhuma outra cidade brasileira podia reivindicar. Durante muito tempo, Araraquara foi a única do país com transporte coletivo feito exclusivamente por ônibus elétricos. Não um sistema elétrico convivendo com linhas a diesel. O sistema inteiro, movido a eletricidade. Vale registrar o que isso significava na prática, porque era mais raro do que soa. Uma cidade inteira em que atravessar de um bairro a outro era silencioso, onde nenhum ônibus deixava rastro de fumaça em ponto de parada, onde uma criança que crescesse ali associaria o transporte público a um zumbido e não a uma detonação. 27 anos depois da inauguração, com o fabricante dos primeiros veículos há muito desaparecido, aquilo funcionava, não durou. A erosão de um sistema de trólebus não se parece com a falência de uma fábrica. Não há um dia em que tudo para. A subtração. Primeiro, um trecho de rede aérea deixa de ser mantido, e a linha que passava por ele é convertida para ônibus comum. Provisoriamente, sempre provisoriamente. Depois, uma extensão planejada é engavetada. Depois, uma subestação retificadora apresenta defeito, e o reparo é adiado, porque a peça é específica, o fornecedor é escasso e o orçamento do ano já está comprometido. A linha que dependia daquela subestação passa a operar em horário reduzido. Depois deixa de operar. Cada uma dessas decisões é pequena, técnica e reversível no papel. Somadas ao longo de uma década, produzem um resultado que ninguém escolheu. Em 1998, 12 anos depois do auge, o que restava era isto: 32 quilômetros em operação, divididos em 3 linhas, atendendo Santana, Centro, Vila Xavier, Pinheirinho, Fonte Luminosa e Jardim Estações. As linhas que serviam o terminal rodoviário já estavam desativadas. Das 6 subestações retificadoras existentes, apenas 3 seguiam em funcionamento. Essa última frase merece ser lida devagar, porque descreve algo mais grave do que um corte de itinerário. Metade da capacidade elétrica instalada do sistema estava parada. Não vendida, não desmontada, não substituída. Parada. Equipamento em pé, ocupando espaço, sem energizar nada. Uma cidade não desliga metade das próprias subestações porque decidiu mudar de modelo de transporte. Desliga porque não consegue mais mantê-las. E os veículos continuavam rodando. Alguns deles eram de gerações posteriores, de outros fabricantes, comprados ao longo de 4 décadas de operação. Mas nem todos. Entre os que ainda cumpriam escala naquela frota reduzida, sobre aqueles 32 quilômetros de rede sobrevivente, havia unidades daquela primeira leva, construídas por uma sociedade que já não constava em nenhum registro comercial brasileiro havia 37 anos. Máquinas em serviço, mais velhas do que a maioria dos motoristas que as dirigiam. Elas atravessaram tudo. Atravessaram o desaparecimento da fabricante. Atravessaram a chegada e a saída de concorrentes. Atravessaram a expansão do sistema e depois a sua contração. Foram reformadas, repintadas, remendadas com peças que já não se compravam prontas. Sobreviveram porque o controle eletropneumático que as movia era simples o bastante para ser consertado por um eletricista de garagem municipal com ferramenta comum.
A robustez que não salvou a empresa manteve os veículos vivos por 4 décadas. Mas em 1998, não era mais uma questão de veículo. Era uma questão de fio, de poste, de subestação e de conta a pagar. E a conta de Araraquara estava fechando. Faltavam 2 anos. 11 de novembro de 2000. Faltavam 46 dias para o sistema completar 41 anos. Ele não chegou lá. Os motivos registrados não têm nada de dramático. E é exatamente isso que os torna difíceis de escutar. Problemas econômicos e falta de incentivos fiscais. Nenhum acidente, nenhum escândalo, nenhuma decisão tomada contra os trólebus. Apenas uma operação que custava mais do que a estrutura à sua volta estava disposta a pagar, em um município que já não conseguia sustentar sozinho aquilo que havia começado sozinho. A cidade que comprou os próprios ônibus parcelados no carnê do imposto predial chegou ao ponto em que não podia mais pagar pela eletricidade que os movia. O que aconteceu naquele dia é conhecido em seus contornos e não em suas cenas. Não há reportagem preservada que descreva a última viagem minuto a minuto, nem depoimento localizado do motorista que a fez, nem registro do número da linha. Este relato não vai inventar nenhuma dessas coisas. O que se pode descrever com segurança é o procedimento, porque o procedimento é técnico e técnica não muda. Quando um trólebus termina o serviço, ele entra na garagem, para, e as hastes coletoras precisam ser retiradas do fio. Não é automático. Alguém desce, segura a corda presa à extremidade da haste, puxa para baixo vencendo a tensão da mola e conduz o coletor até o gancho de repouso no teto do veículo. É um gesto que exige força e que todo funcionário de garagem de trólebus repete milhares de vezes ao longo da carreira, sem pensar. Naquela noite, esse gesto foi executado pela última vez. E depois dele veio o silêncio que aquele lugar não conhecia. Não o silêncio do veículo. Os trólebus sempre foram silenciosos. Era essa a graça deles. O silêncio da rede. Uma rede aérea energizada tem som próprio. Zumbi. Estala nas junções quando a temperatura muda. Faz o ar cheirar levemente diferente sob os pontos de contato. Quando a alimentação é cortada, 87 quilômetros de fio suspenso sobre uma cidade continuam exatamente onde estavam, presos aos mesmos postes, atravessando os mesmos cruzamentos, sem transportar mais nada. O metal permanece. A função vai embora. Araraquara acordou no dia seguinte com toda a infraestrutura de um sistema elétrico intacta sobre as ruas e nenhum veículo autorizado a usá-la. E perdeu, naquela noite, o único título que possuía sozinha no país inteiro. Durante décadas, aquela tinha sido a cidade brasileira, cujo transporte coletivo era feito exclusivamente por ônibus elétricos. Um lugar onde o padrão nacional simplesmente não se aplicava. 41 anos antes, uma prefeitura sem transporte público nenhum havia decidido pular direto para a tecnologia mais cara, mais rígida e mais limpa disponível, e havia cobrado isso da própria população, parcela a parcela. O título durou 4 décadas. Terminou em uma noite de novembro, sem que nada tivesse sido decidido contra ele. Entre os veículos que encerraram o serviço naquela operação estavam unidades da primeira leva, construídas quando a empresa que as assinava ainda existia, e mantidas em atividade por 39 anos, depois de essa empresa ter deixado de constar em qualquer registro. Elas não pararam por desgaste, não pararam por obsolescência, não pararam porque alguém encontrou nelas um defeito. Pararam porque a rede acima delas foi desligada. Um veículo elétrico sem fio energizado é uma carcaça de 2 eixos. Toda a robustez do controle eletropneumático, toda a simplicidade que permitiu consertá-lo por 4 décadas com ferramenta comum, todo o 85% de conteúdo nacional. Nada disso funciona sem os 600 volts que vem de cima. Aqueles veículos sobreviveram à própria fabricante por 39 anos. Não sobreviveram ao sistema que os alimentava. E é aí que a história fecha o círculo, de um jeito que ninguém em 1958 poderia ter previsto. A fábrica morreu porque as cidades não construíram a rede. Os veículos morreram
porque a única cidade que construiu não conseguiu mantê-la. O mesmo fio nas duas pontas. 3 pessoas apostaram naquele veículo. Nenhuma delas teve o mesmo destino. Luiz Dumont Vilares morreu em 14 de junho de 1979, aos 79 anos. Morreu como um dos industriais mais bem-sucedidos que o Brasil produziu no século XX. O grupo que ele construiu havia se tornado um conglomerado. Aço, elevadores, equipamentos pesados, componentes elétricos. E o nome Vilares era, naquele momento, sinônimo de indústria nacional de base. Pelos padrões de qualquer biografia empresarial, foi uma vida vencedora. E, no entanto, ele morreu 21 anos antes do último trólebus que ajudou a criar sair de circulação. Ou seja, viveu tempo suficiente para ver seus veículos rodando por décadas em 2 cidades brasileiras, mantidos em atividade por sistemas que ele não controlava, muito depois de a empresa que os fabricava ter deixado de existir. É uma forma curiosa de ser bem-sucedido. O produto sobreviveu. A ambição, não. O que Luiz Dumont Vilares tentou fazer entre 1956 e 1961 não foi vender ônibus. Foi criar uma indústria brasileira de veículos elétricos completos. Ele conseguiu construir o veículo. Não conseguiu construir a indústria. E a diferença entre essas duas coisas custou ao país algo que não aparece em nenhum balanço. Ele morreu tendo entregue 18 unidades de um produto que o Brasil só voltaria a discutir com seriedade décadas mais tarde, quando o mundo inteiro redescobriu o transporte urbano elétrico e o país precisou recomeçar quase do zero. Rômulo Lupo teve um destino diferente e, em certo sentido, mais generoso. O prefeito que voltou da Itália, convencido de que sua cidade deveria ter ônibus elétricos, viu a decisão dar certo. E dar certo por muito mais tempo do que qualquer mandato. O sistema que ele criou sobreviveu à empresa que fabricou os primeiros veículos. Sobreviveu às administrações seguintes. Sobreviveu a ele. Durante 4 décadas, Araraquara teve aquilo que quase nenhuma cidade brasileira do seu porte teve: transporte público próprio, limpo, silencioso, construído com dinheiro dos próprios moradores. Gerações inteiras cresceram ali sem nunca ter esperado um ônibus a diesel. O custo dessa história, porém, precisa ser dito com precisão, porque ele foi pago por quem raramente aparece nesse tipo de relato. Não foi o governo federal que bancou aquilo. Não foi capital privado, nem financiamento internacional, nem incentivo fiscal. Foi uma taxa cobrada dentro do imposto predial, durante anos, dos moradores de uma cidade do interior paulista. Eles pagaram por um sistema de transporte elétrico, enquanto o país inteiro pagava por rodovias. E receberam em troca 4 décadas de operação e um lugar sozinho na história do transporte brasileiro. Depois perderam as duas coisas. O terceiro destino não pertence a uma pessoa, mas a um grupo. E é o único que exige uma advertência antes de ser contado. Ao longo de 40 anos, centenas de trabalhadores mantiveram aquele sistema funcionando. Motoristas, eletricistas de manutenção, equipes de rede aérea, diretores. Eram eles que consertavam o controle eletropneumático com ferramenta comum, que subiam para reparar o fio, que sabiam quais peças já não se compravam prontas e como improvisá-las. Existe uma pesquisa acadêmica que resgatou essa memória. Foi feita com base em entrevistas na própria companhia, com ex-funcionários que viveram a implantação do sistema e as 4 décadas seguintes, entre eles diretores, motoristas e o encarregado da manutenção elétrica. O que esses depoimentos registraram, segundo o trabalho, tem menos a ver com nostalgia do que com um inventário técnico feito por quem operou a coisa. Os veículos não poluíam, eram silenciosos. A manutenção era barata, os assentos eram confortáveis. Somadas, essas vantagens fizeram com que o sistema fosse tratado como patrimônio da cidade, e não como um serviço qualquer. Vale sublinhar a natureza dessa avaliação. Ela vem de gente que passou a vida profissional dentro daquelas máquinas, não de entusiastas olhando de fora. Foram os próprios operadores que classificaram como barata a manutenção de veículos que já eram, no fim, mais velhos do que boa parte da equipe. Também é preciso registrar o limite desta narração.
O conteúdo integral daqueles depoimentos não foi consultado para este relato. Apenas a descrição da pesquisa e de suas conclusões gerais. Nenhuma fala individual será atribuída aqui a nenhum trabalhador, porque isso exigiria colocar palavras na boca de pessoas reais. O que resta dizer é o que aconteceu com o objeto. O veículo de número 1, o primeiro a circular na cidade em 1959 e que permaneceu em operação até o encerramento do sistema, foi reformado e repintado para abrigar um museu. O carro deixou de transportar passageiros e passou a transportar a própria história. Painéis fotográficos, equipamentos, peças de ônibus expostas dentro do próprio veículo que as havia usado. Foi uma solução elegante. A máquina virou a vitrine de si mesma. E aí vem o último dado desta história, o mais silencioso de todos. Esse museu encontra-se atualmente desativado, aguardando uma possível restauração. Convém somar as camadas com calma, porque elas se empilham de um jeito quase inverossímil. Uma empresa que durou 4 anos. Um veículo que sobreviveu a ela por 39. Um sistema que sobreviveu à empresa por 4 décadas e depois foi desligado. E um museu criado para preservar essa memória, que também parou de funcionar e agora espera que alguém decida restaurá-lo. Cada camada preservou a anterior por um tempo. Nenhuma delas foi preservada por sua vez. O que está parado em Araraquara hoje não é um ônibus. É a última evidência física de uma tentativa brasileira de fabricar veículos elétricos completos. Dentro de um museu fechado, esperando um orçamento que ninguém prometeu. Há uma tentação, ao contar histórias como esta, de procurar o erro. Alguma decisão equivocada, algum executivo míope, alguma peça mal projetada que explique tudo. Nesta história não existe. O veículo funcionou. Funcionou tão bem que continuou funcionando 4 décadas depois de a fabricante ter desaparecido. Mantido por eletricistas municipais com ferramenta comum. Não houve defeito de projeto, não houve escândalo, não houve concorrente estrangeiro despejando produto barato. A engenharia estava certa, as pessoas eram competentes, e ainda assim a indústria não nasceu. É precisamente por isso que este caso vale ser contado, porque o fracasso aconteceu sem que ninguém fracassasse. A primeira lição é sobre a diferença entre um produto e um mercado. Um bom produto não cria a demanda por si mesmo. Essa crença de que basta construir algo suficientemente bom para que o mundo venha comprá-lo, atravessou a história industrial brasileira e cobrou caro em vários setores. A prova técnica estava dada e não bastou. O que faltou nunca esteve dentro do veículo, estava do lado de fora. Em quantas cidades tinham dinheiro para erguer redes aéreas? Em quantas prefeituras aguentariam o compromisso por 20 anos? Enquanto o Estado brasileiro estava disposto a sustentar aquilo. Nada disso é engenharia. Tudo isso decide se a engenharia sobrevive. A segunda lição é sobre o degrau que se perde quando um fabricante vira fornecedor. Aqui é preciso ser exato, porque a versão simplificada dessa história seria falsa. A Villares não quebrou, não desapareceu, não foi vítima. Ela recuou para aquilo que sabia fazer com segurança. Continuou vendendo motores e comandos por décadas e prosperou. Foi uma decisão empresarial correta. Foi também uma perda que ninguém contabilizou. Quem fabrica o veículo inteiro define a arquitetura do produto, escolhe para onde a tecnologia caminha, forma engenheiros que pensam sistemas, cria uma cadeia de fornecedores abaixo de si e negocia licenças de igual para igual. Quem fabrica o componente vende peças. Bem, com lucro por muito tempo, mas dentro da arquitetura que outro desenhou. O Brasil continuou fabricando ônibus elétricos por décadas depois de 1961. Continuou fabricando-os do mesmo jeito. Carroceria de um lado, equipamento elétrico de outro, integração recomeçada quase do zero a cada geração. A tentativa de dominar o veículo completo durou 4 anos e não foi repetida. Essa é a diferença entre um país que produz e um país que monta. Ela não aparece no faturamento de ninguém. Aparece 30 anos depois, quando o mundo redescobre o transporte elétrico e é preciso recomeçar do começo. A terceira lição é sobre o que industrialização realmente significa. Construir alguma coisa uma vez é uma proeza de engenharia. Construí-la pela segunda vez, e pela 10ª, e pela 100ª é outra coisa inteiramente.
E é essa outra coisa que se chama indústria. Um protótipo prova que um país sabe fazer. Uma linha de produção prova que um país decidiu fazer. O Brasil, em 1958, provou a primeira e nunca chegou à segunda. E a razão não foi técnica. Foi que ninguém, em nenhum momento, sentou-se para decidir que aquela indústria deveria existir. Havia um aparato de Estado inteiro montado para implantar setores considerados prioritários, com incentivos, cronogramas, metas de nacionalização. O ônibus elétrico não estava na lista. Não foi rejeitado, foi omitido. E a omissão em política industrial é uma decisão como qualquer outra, apenas mais barata de tomar e mais difícil de responsabilizar. 42 anos separam a cerimônia no Rio de Janeiro do desligamento da rede em Araraquara. Nesse intervalo, uma empresa nasceu e morreu. 18 veículos foram construídos. Uma cidade inteira andou de eletricidade. E um país escolheu o asfalto. Nada disso foi anunciado. Cada etapa pareceu, no seu momento, razoável. E é assim, quase sempre, que uma indústria não acontece. Não com uma catástrofe, mas com uma sequência de decisões defensáveis, tomadas por pessoas competentes, cada uma resolvendo o problema daquela semana. Em algum galpão do interior paulista, dentro de um museu fechado que espera restauração, está parado um veículo construído em 1959 por uma empresa que existiu durante 4 anos. Ele rodou por 41. Sobreviveu a quem o fabricou, a quem o vendeu e ao sistema que o alimentava. Continua ali, esperando.